Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumni. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as dicas astrais da semana, que vai aí do dia 9 ao dia 15 de agosto, em que a gente tem uma semana de lua nova no signo de Leão, né? Mas já se direcionando no domingo aí para uma lua crescente no signo de Escorpião, que fala muito do eu, né? E com oposições muito importantes aí também no início da semana. O Mercúrio ingressando no signo de Virgem, né? Mudando da energia de Leão ingressando na energia virginiana, e temos também um trígono belíssimo de Plutão retrógrado no signo de Capricórnio, no mesmo dia em que o Mercúrio ingressa no signo de Virgem, fazendo um trígono para Vênus, que está no signo de Virgem, né? Então, o que isso tudo quer dizer pra gente? E começando a ideia de que nós estamos numa lua nova, né? Então, lua nova, a gente tem que plantar novas sementes, a gente tem que semear um terreno novo, de acordo com aquela lunação que existiu. E isso vai reger os próximos 28, 29 dias aí da gente dentro da lua crescente, da lua cheia e depois da lua minguante. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que olhar para nós, né? Com uma clareza absurda, que às vezes até pode dar um choque de realidade, assim, perceber duas coisas, né? Perceber tanto o que a gente era capaz e não sabia, e também ser humilde para poder perceber do que a gente ainda não se desenvolveu e não se aprimorou o suficiente para poder abarcar, né? Que foi justamente a lunação de Leão, que aconteceu em quadratura com Urano. Ou seja, adversidades e turbulências e mudanças serão necessárias, né? Da forma como a gente, através do ponto de vista, né? Uma mudança de perspectiva pela qual a gente se observa, a gente se olha. Percebendo isso que eu falei, às vezes a gente tem muitas coisas boas que a gente não enxerga e tem coisas que a gente se lança sem o aprimoramento necessário, confiando apenas na força do ego, da vontade. Eu quero porque eu quero e eu vou conseguir, né? É possível? Quando você tem uma força de vontade muito grande, conseguir o que você quer. Agora, nada se consegue puramente pela força de vontade, né? Pelo desejo, pela força do pensamento. É todo um esquema que precisa existir, né? Por exemplo, a gente terminou as Olimpíadas esse final de semana. O atleta, se ele não treinar, se ele não se disciplinar, se ele não tiver bons hábitos, ele não consegue conquistar a medalha se ele só tiver pensamento positivo. Se a cabeça dele estiver excelente e ele não estiver em forma, não adianta nada, né? Então é uma questão de que você não pode sobrepor sua vontade sobre a vontade do universo, ou você não pode sobrepor a sua vontade sobre a vontade do outro, né? Às vezes você quer muito, mas você depende de outras pessoas para que aquilo se realize, né? E essa semana tem uma mensagem muito legal com relação a gente se descobrir dentro dessas limitações, né? De até quando a gente pode viver em cima da liberdade da nossa vontade e até quando a gente precisa compreender e até onde a gente precisa compreender onde vão as nossas limitações neste momento presente. Mas justamente para criar um incômodo para que a gente consiga alcançar esse nível de performance, para a gente poder conseguir alcançar o que a gente deseja. Mas às vezes a gente não está preparado para aquilo, né? E cria uma ilusão de realização de um plano perfeito, a idealização, né? Que cria a quimera do fracasso, né? Que cria uma quimera que leva para o fracasso, né? Que é tipo assim, cria uma idealização, cria um sonho, cria uma situação irreal que gera uma possibilidade de sucesso também irreal, porque você não está preparado para aquilo, né? Então você precisa saber o seu tamanho para você poder sonhar sonhos possíveis e não se frustrar. E essa semana fala muito disso, porque a gente tem na segunda-feira uma coisa do tipo assim, aquela coisa da criança mimada que bate o pé e fala eu quero porque é a minha vontade, eu quero isso e vai ter que ser desse jeito, e não é, né? Porque a gente tem o Netuno retrógrado fazendo oposição a Vênus em Virgem, dizendo assim, às vezes o plano não sai como a gente imagina, na perfeição que a gente imagina. Mas isso não quer dizer que o plano não tenha dado certo. Essa é a reviravolta da oposição, né? Por onde que você tem que chegar no caminho do meio e enxergar. Um plano, quando ele não se realiza dentro da nossa perfeição, não quer dizer que não seja o que a gente precisava receber naquele momento. Quer dizer sim, que não é o que a gente desejava, mas talvez fosse o que a gente precisava. E às vezes isso vem através de uma intervenção divina,
que vem na nossa vida e nos impede às vezes de algumas coisas, né? E aí a gente volta àquela criança mimada lá do leão e bate o pé. Eu tô falando da criança mimada porque a gente tem a Lua em Leão fazendo conjunção com Mercúrio, que é aquela idealização, né? Aquela coisa do que eu quero, a minha vontade, e temos a oposição de Júpiter retrógrado em Aquário a esta Lua em Leão, também na segunda-feira, junto com esse aspecto Netuno-Vênus. Então é aquela conscientização, nem sempre o que eu quero é o que eu preciso, nem sempre o que eu desejo para mim, na perfeição do que eu desejo, é possível realizar dentro do que eu tenho enquanto ferramentas e recursos. Então, são várias coisas que tem que se organizar, né? Dar tempo ao tempo, ajustar a realidade ao seu sonho, ter consciência das suas próprias possibilidades dentro dessa lua nova em Leão, né? Descobrir habilidades que você nem sabia que você tinha e que às vezes você pode investir e até encontrar um novo caminho que traga mais satisfação. Mas na realidade é que o início da semana cria muito isso, a minha vontade, a minha vontade, a minha vontade, e nem sempre a gente pode conseguir isso, né? Porque a gente tem que respeitar os outros, a vontade dos outros, a necessidade dos outros e também, além da nossa, né? A gente não pode sair atropelando todo mundo, né? Pensar também nas outras pessoas, né? Que é isso que acontece aí na terça-feira com o Júpiter retrógrado em Aquário fazendo uma oposição a Mercúrio em Leão. O Júpiter em Aquário amplia essa posição do eu dentro do coletivo Aquário. Pra gente revisar essa questão, tipo assim, será que eu realmente tenho o direito de fazer tudo o que eu quero, mesmo que isso invada o direito do outro? Será que eu tenho o direito de não respeitar o direito do outro? Né? Então, são esses questionamentos. E às vezes a gente tem que ver que o que a gente quer do outro para o nosso plano não é possível. Né? E aí a gente tem que dar o nosso jeito. E essa situação se explica muito aí na quarta-feira, quando a gente tem o Mercúrio ingressando em Virgem, que é aquela mente que raciocina no sentido de criar novos hábitos para poder ter uma vida mais produtiva, mais dinâmica e ao mesmo tempo proveitosa, né? É a qualidade de vida aí, mas através de hábitos, de novas habilidades, de aprimoramento pessoal, é a consciência com relação a isso. Diante desse choque de realidade que a gente já tem aí no início da semana, falando nem tudo que você quer, você vai conseguir. E as pessoas com baixa tolerância à frustração vão sofrer mais. Porque a vida não é feita só de sucesso, de alegrias e de vitórias e tudo de bom, de maravilhoso. Isso a gente almeja, né? Mas a gente não pode ter isso como a perfeição da felicidade, porque senão é aquela coisa tipo assim, quando eu casar, serei feliz, quando eu tiver filho, serei feliz, quando, e nunca chega. Então você tem que viver a realidade do momento atual e ser feliz no hoje, buscar a satisfação agora. E se sua realidade não preenche o seu sonho, buscar se aprimorar e não colocar culpa na realidade, não colocar culpa no mundo, não colocar culpa no outro, que o que você quer não está se realizando, né? Não colocar culpa na pandemia, né? Verifique o que está faltando em você, né? Porque a gente tem que voltar de novo, essa lunação é de Leão, é o eu. E dentro de uma perspectiva em que a gente tem aí o Mercúrio ingressando em Virgem, o aprimoramento é do eu para conseguir o que eu desejo. É fazer meu plano, me organizar, fazer minhas listas, separar o joio do trigo, saber o que é bom, o que não é, para mim, né? Porque dentro dessa perspectiva a gente tem aí o Plutão retrógrado em Capricórnio fazendo um trígono com Vênus em Virgem, dizendo o seguinte, às vezes, né, diante dessas oposições que a gente teve aí do Júpiter em Aquário com Mercúrio em Leão e do Netuno em Peixes com a Vênus em Virgem, às vezes a minha vontade ela é menor do que se eu me treinar a ter um hábito que vai criar sim aí uma possibilidade de disciplinar uma rotina para que eu possa vir a alcançar o que eu desejo. É diferente só do eu querer, né? Na verdade, do eu desejar, né? Na verdade, eu querer. Simploriamente explicando, é como se fosse assim, não adianta nada você desejar emagrecer ou desejar ter um corpo fitness, né? Se você não perceber primeiro
Sua idade, seu peso, quais são os fatores externos que influenciam nisso, sua alimentação, seus exercícios, quer dizer, seus. Se você não se observar primeiro, não tem como você conseguir fazer essa dieta. Então não tem só a vontade do desejo de emagrecer ou de fazer a dieta. É preciso primeiro se observar e criar novos hábitos. Porque somente através da mudança do hábito é que é possível nessa coisa. Mudança por quê? Porque é Plutão em Capricórnio, deixando velhos hábitos desgastados, hábitos que não faziam bem para trás, e criando novos hábitos. Por quê? Porque novos hábitos que tragam satisfação, que é Vênus em Virgem, né? Que fala muito dos hábitos, nos nossos hábitos diários. Então também é aquela coisa do fumar. Não adianta eu desejar, querer parar de fumar e não fazer nada. Não se observar, não saber como que você fuma, de que forma que você fuma, não procurar uma ajuda, não fazer uma agenda de reorganização dos seus hábitos para você poder conseguir alcançar os seus objetivos. Então é esse embate que acontece essa semana, falando muito de que a vontade, o querer, o desejo, ele sozinho, ele não vai encontrar o caminho dele para o sucesso e para a realização do sonho. É preciso que a gente tenha consciência de si mesmo, Sol em Leão, né, dentro da lunação de Leão, e perceber que através do aprimoramento deste eu, deste Sol, desse ser que deseja, é que se consegue o que realmente se quer, mas tem que ter um querer. O querer é diferente do desejo, porque o desejo é o almejar, né? Eu tenho na minha cabeça e o que eu quero. Agora, o querer de verdade é quando você se compromete com aquilo, quer dizer, fazer a dieta, né? Mudar o hábito de sedentário para uma pessoa mais ativa. E aí sim, você consegue alcançar o seu objetivo e cessa a frustração. Agora, se a tolerância à frustração for baixa, você já se dinamita no começo. Porque você não consegue, você olha pro espelho e não é o que você quer, e aí você entra em frustração, e aí você resolve que não vai fazer mais nada porque não vai conseguir, e aí pronto. Entendeu? Aí detona a sua vontade. Então é a questão dessa modificação aí de hábitos muito, muito forte essa semana. Eu dei um exemplo de dieta, eu dei um exemplo do cigarro, eu dei esses exemplos mais simplórios, mas é a vida. Se aquilo que você deseja você não está conseguindo alcançar, mude primeiro a você, transforme-se, ilumine-se, né? Ensolare-se, né? E se enxergue, se veja suas possibilidades. O que realmente você é capaz ou não? E o que você não é capaz, se aprimore. Se você quer, por exemplo, dentro de uma questão esotérica, se você quer ser um terapeuta holístico, é preciso estudo, é preciso tempo, é preciso dedicação, é preciso abrir mão de certas coisas, né? E é preciso criar uma rotina para você poder fazer aquilo. A mesma coisa, a rotina de exercícios para uma dieta, né? Então, para obter o sucesso, não adianta só o eu quero, porque eu quero e eu vou conseguir. Não! Tem que ter um planejamento, e Virgem tá aí para isso, para mostrar pra gente que sem organização, o sucesso vira uma grande desilusão. Porque sem trabalho, sem determinação, sem dedicação e sem comprometimento com aquele objetivo que se coloca, realmente não tem como você chegar lá. Tá? E aí pro final de semana a gente tem a lua crescente no signo de Escorpião no domingo, né? Que ela vai valer mais para a próxima semana. Mas aí é muito interessante porque ela fecha dentro dessa mesma perspectiva, né? Porque o Escorpião é a desconstrução, é a morte para o renascimento, né? E o Sol é o eu. Então é aquela coisa do tirar as camadas de tinta. Quem é você? Tira essas máscaras, tira a camada de tinta, descobre quem é você e as suas habilidades. O que você sabe fazer que nem você sabe que você sabe, né? Então é interessante essa desconstrução e tirar essas camadas de tinta que são colocadas pelo externo, pelos fatores externos. A sociedade diz que tem que ser, os pais falam que tem que ser, a família quer daquele jeito, os amigos são daquela forma. Quem é você dentro disso tudo, né? Então essa lua crescente vem desafiando a gente a descobrir quem a gente realmente é. Né? Sem essas máscaras, sem essas necessidades todas de atingir metas que nem são nossas, expectativas que nem são nossas, são alheias. Tá bom, pessoal?
Uma semana excelente para vocês, bom desenvolvimento, boa lua nova e iluminadíssima aí no signo de Leão, e com muita criatividade, generosidade, e vamos pra frente que atrás vem gente. Meus contatos estão aqui e tô aí pra gente poder fazer mapa astral, mapa numerológico e tiragem de tarô. Um beijão, boa semana, tchau, tchau.